Olá, eu sou Margarete Arilha, eu sou psicanalista e pesquisadora do NEPO, Núcleo de Estudos de População da Unicamp. A minha formação veio lá da psicologia da USP, no final da década de 70, e na sequência eu produzi o meu mestrado na área de psicologia social e doutorado em saúde pública. Na minha história de vida, eu tive inserida em várias experiências em diferentes instituições, ONGs, governos, inclusive trabalhei nas Nações Unidas, né, para o UNFPA, né, como assessora regional para políticas públicas de saúde reprodutiva, gênero e direitos, e sempre o meu eixo de atenção, seja em pesquisa, seja no campo de estudos, foi as questões associadas à sexualidade, saúde sexual reprodutiva, gênero e direitos. Especificamente, ou mais especificamente, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Nos últimos 10 anos da minha vida, eu tive vinculada a temas de investigação bastante comprometidos com as questões do uso de contraceptivos e do aborto no Brasil e no mundo. E, ultimamente, trabalhei com a Zika, né, durante a epidemia da Zika, pensando um pouco os aspectos psicológicos associados às questões da maternidade, às decisões reprodutivas, e, ultimamente, nos últimos 3 anos, a gente tem se debruçado sobre a questão do suicídio. Organizamos, né, como NEPO, um dos fóruns permanentes da Unicamp, onde o tema foi bastante debatido. E agora, né, nós estamos nos deparando com esse grande desafio, que é a questão da Covid, né? Felizmente, há uma novidade, né, no cenário contemporâneo, que é a grande relevância que as questões de saúde mental vêm trazendo vem mostrando, né, para o mundo, né? A psicologia e a psicanálise, elas têm sido mais e mais demandadas, têm demandadas com urgência, né, porque, de fato, o mundo nos últimos anos já vinha atravessando períodos de grande conturbação por situações de guerra, de tensões e também de grandes de grandes problemas, né, ambientais. Todos esses episódios deixando sequelas bastante substantivas no campo da estruturação da subjetividade, né, e dos impactos, né, sobre a vida emocional dos indivíduos e das comunidades. Desde 2015, é importante saber que as Nações Unidas incluíram, né, como uma das metas do grande arco de ações prioritárias que vem desenvolvendo para 2030, a questão da saúde mental. E, recentemente, né, as Nações Unidas acabam de produzir um grande documento, né, em grande importância, alertando, né, os povos e os estados nacionais, né, para a relevância da reestruturação das políticas públicas no que diz respeito à saúde mental. Então, há uma compreensão de que é preciso, sim, revisar, reacomodar, reestruturar a perspectiva que eu chamo, né, disputa do sofrimento psíquico no mundo, né, uma vez que a Covid nos atordoa, né, com a complexidade, com a intensidade, com a extensão das marcas que ela pode deixar na vida, né, nas estruturas das vidas humanas atualmente. Nesse sentido, né, é importante relembrar que um dos aspectos prioritários, né, que a Covid nos traz é justamente essa questão da ruptura, né, da ruptura com a vida. Ela nos traz, direta ou indiretamente, ela nos confronta, né, com situações de impossibilidades de continuação daquilo que eram não só os nossos projetos, as nossas perspectivas de vida futura, como também, e duramente, né, a vida concreta de amigos, de familiares, de
pessoas que estão à nossa volta. Então, nós estamos sendo demandados, ao mesmo tempo, a pensar, a sentir, a nos confrontarmos, né, com tudo aquilo que diz respeito às nossas memórias, porque, ao fim e ao cabo, né, cada morte representa a perda de uma memória de vida, seja ela o que for, né? E a interrupção dos nossos projetos nos confronta também com as impossibilidades em relação ao futuro. Então, nós temos passados perdidos de maneira abrupta, inesperada, e nós temos futuros prejudicados, né? Ao mesmo tempo, os nossos corpos estão absolutamente limitados, nós estamos em total isolamento, né? Ou é assim que nos pedem que estejamos. Isso, de fato, vem gerando um turbilhão de emoções, né? Angústias, ansiedades, medos, fobias, impulsividades em relação à ideação suicida, suicídios. No caso dos suicídios, nós sabemos da literatura que há um grande incremento das mortes por suicídio em grandes períodos, por exemplo, de conturbação econômica, né? As grandes crises de 2008 e outras que foram acontecendo pelo mundo, elas foram registradas e elas dão esses indicativos. Então, nós, infelizmente, nós temos que começar a refletir, né, seriamente, né, sobre o que nós estamos vivendo, com que possibilidades, né, com que ferramentas nós vamos poder nos debruçar sobre isso e como nós vamos nos equipar como sociedade para dar respostas, né, a esse verdadeiro terremoto, né, psíquico que todos nós estamos sentindo nesse momento. Ferramentas importantes e que eu tenho, vamos dizer assim, pela minha formação, né, que eu atribuo extrema importância, né, a psicanálise, as ciências sociais, né? E dentro das ciências sociais, acho que algumas questões são muito relevantes para nos mostrar que todo esse cenário ele é enfrentado de maneira absurdamente desigual em todos os países do mundo e entre os países do mundo, né? Por exemplo, quando um país, né, sai e vai comprar máscaras, né, ou vai comprar respiradores, né, de maneira inesperada, né, e se arvora no direito de não respeito aos acordos previamente estabelecidos para salvar a sua população. Evidentemente, nós devemos pensar que existem guerras de poder, né? Essa é uma guerra muito diferente da que a gente está vivendo. Então, existem guerras de poder entre os países, existem guerras de poder entre distintas regiões do mesmo país, e existem guerras de poder que são determinadas por questões associadas a como as populações vivem, onde elas vivem e como elas se relacionam. Então, as questões de gênero, raça, idade, orientação sexual, status econômico, né, posição econômica nos grupos sociais, efetivamente vão determinar modos diferentes de adoecer e de sofrer as questões da epidemia, né? E isso vai refletir também nas condições das subjetividades de como elas vão enfrentar as questões do luto. Então, há mortes, né, que contam, há mortes que contam mais, há mortes que são choradas, né, de maneiras desiguais também. E esse também é um fator que nós devemos considerar, né? Certamente, nós nunca vivemos como estamos vivendo agora, né? O luto, né, de maneira tão coletiva, perdas de maneira tão globalmente coletiva. E tudo isso nós vamos ter que aceitar, né? E pensar em como conviver com ela. De uma maneira geral,
Veja, um dos primeiros trabalhos sobre luto foi produzido por Freud, foi publicado em 1917. Curiosamente, ele termina esse trabalho em 1915. Em 1915, ou seja, ele começa a escrever, muito provavelmente, esse trabalho, ele está escrevendo esse trabalho quando a Grande Guerra se inicia. Então, esse trabalho Luto e Melancolia começa a nos mostrar que, na verdade, as questões de ansiedade, depressão, dificuldades na perda, né, de lidar com a perda do ser amado, né, do ser querido, e ele fala, é muito interessante, porque Freud, logo na abertura do seu trabalho, ele vai dizer assim, as pessoas podem perder as pessoas podem perder o corpo do ser amado, mas também podem perder questões mais abstratas, como a liberdade, a pátria e um ideal, e tem um etc. na formulação dele. Né? Então, é muito importante que a gente pense o luto, sim, né? Esse luto que vai ter que ser elaborado a partir de algumas etapas, né? E por isso que o Freud vai chamar de trabalho de luto, porque é um momento em que nós temos que verificar que aquilo que nós tínhamos foi brutalmente, né? E essa é a característica dessa epidemia sobre a qual nós vamos ter que nos debruçar, foi brutalmente arrancado de nós. As mortes, elas estão acontecendo de maneira inesperada, né? Ninguém imaginava perder seu familiar, perder o seu amigo, né? Nós não imaginávamos perder líderes. Recentemente, uma grande liderança feminista, Jucinete, né? Do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, nos deixou, porque a epidemia ela cresce também de maneira desigual nos territórios, né? E em São Paulo são as pontas, as periferias da cidade, assim como em todo mundo, que agora assola a população. Então, esse luto, o que ele vai nos provocar? Ele vai nos exigir a possibilidade de constatarmos essa dor e, aos poucos, irmos retirando, né, essa energia vital àquele objeto amado, colocado naquele objeto amado, e trabalhar para que essa energia volte para dentro de nós mesmos e, a partir daí, possa ser, aos poucos, reestruturada e reconectada com outras formas de interação com o laço social que cada um de nós vai ter que encontrar. Nós vamos ter que encontrar outras formas de trabalhar com as nossas perspectivas amorosas, afetivas, de produção e de conexão com o laço social. Como nós vamos fazer isso, nós ainda não sabemos. Mas nós sabemos que, certamente, as pessoas que estão em situação de maior desigualdade devem ser mais amparadas, né? As pessoas vão precisar, sim, de solidariedade, de construção de vidas dignas e onde caibam novas possibilidades de construção de amor e de sentimento de produção social. Vamos lá, gente. Vamos juntos nessa grande empreitada que agora começa.